Convido para utilizar a palavra Tiago Cortez Xavier, economista da Tendências Consultoria Integrada, que vai falar um pouquinho dos números. Em seguida, nós vamos ouvir o Doreni, que está de forma online, para que ele possa também utilizar os 5 minutos e falar do setor de eventos, para que a gente possa seguir. Então, com a palavra, Tiago Cortez. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os parlamentares, gostaria de cumprimentar os demais presentes, agradecer pelo espaço e agradecer pela presença de todos vocês. Desde os primeiros anos do PERSE, nós da Tendências Consultorias tivemos um papel de avaliador independente, de monitorar quais eram os custos e os benefícios sociais do programa. E vale a gente voltar para o início do filme. Como foi criado o programa? 2020. Grave recessão econômica e social. O Brasil perdia 1% do emprego formal. As quinais PERSE perdiam 20% do emprego apenas formal, seletista. Ou seja, a cada 4 empregos no setor, 1 era destruído. Então o PERSE nasce com o objetivo de atenuar uma crise mais do que econômica, uma crise social. Avanço Filme, 2021, ainda era um setor fragilizado, um setor com uma recuperação tardia. Anos de 2022, 23 e 24, é um setor que se destaca no papel de crescimento econômico, no papel de pagamento de dívida, no papel de geração de emprego. Então é importante entender por que a gente está aqui falando do PERSE? A gente está aqui falando do PERSE porque o PERSE cumpriu e cumpre um papel essencial para atenuar a crise, um papel essencial para impedir cicatrizes, um papel essencial para reaquecer o setor. Agora, na atual fase do PERSE, qual era a maior preocupação das empresas? Era previsibilidade. A ciência econômica concorda com todas as empresas. O empresário, diante de muita incerteza, de muito risco, ele fica cauteloso, ele fica menos ambicioso na geração de emprego, na geração de investimento. Então, de fato, a eficiência de uma política depende da comunicação, da transparência. E é por isso, justamente, que aqui é onde o programa, de fato, carece, onde o programa apareceu problemas. Problemas na comunicação em relação à frequência. Era um relatório bimestral. Esse relatório não foi entregue a cada 2 meses. Há um problema essencial no detalhamento das informações. A gente precisa saber, efetivamente, quais empresas estão habilitadas, porque isso muda o ponteiro, isso muda o fim do programa. Isso pode colocar em risco tudo que foi construído, todos os benefícios que foram gerados até aqui. Nós temos vários exemplos de onde há uma oportunidade de voltar na mesa, de sentar com a Receita Federal e entender a conta, entender o cálculo. Quando a gente pega os resultados da DIRB, a principal referência, a gente não consegue reproduzir com a mesma exatidão os valores oficiais. E por que isso acontece? Aqui tem um dado essencial, senhores. Número de quinais presente no relatório. Segundo a lei, número 14.148, 30 quinais elegíveis. No relatório, há pelo menos 180 quinais. Ainda dentro desse relatório, ou seja, 85% dessas quinais estão em desacordo com a lei. É preciso entender o caso a caso. Isso não é um detalhe, um excesso. Isso é entender o número. Isso é entender o custo efetivo do programa, é entender excessos, é melhorar o programa. Outra informação essencial, senhores. Quando a gente avalia as 10 empresas que mais consumiram o programa, isso totaliza 2,2 bilhões. Dessas 10 empresas, 1/3 desse valor, quase 1 bilhão, está sendo usado por empresas que estão em desacordo com a lei. Repito, 1/3 das 10 empresas que mais consumiram o programa estão em desacordo com a Lei 14.148 de criação, que definia quais empresas efetivamente podem ter acesso ao programa. É por isso que, tecnicamente, o que a gente vem nessa casa pedir é
mais diálogo, é voltar para a mesa. Nos últimos meses, peço um minutinho para concluir para o presidente, nos últimos meses nós fizemos pedidos via Lei de Acesso à Informação, nós fizemos pedido, junto com a mobilização de parlamentares, para realmente entender a conta, porque entender a conta está colocando em risco um programa que mudou vidas, e é sobre esse olhar técnico que a gente traz hoje. Por último, para concluir, essas informações já estão disponíveis parcialmente no relatório, a gente só quer um aprimoramento. Não há nenhum conflito de confidencialidade aqui, senhores. As informações estão no relatório, mas sem os filtros devidos, sem o detalhamento devido. Qual empresa está de fato habilitada, qual empresa de fato muda o ponteiro e muda o fim do programa. Isso, ao final das contas, gera uma diferença de que o custo do programa abril a dezembro pode ser de 12,6 bilhões, que é o número oficial, como pode ser de 11 bilhões, que é a nossa avaliação, que são as quinais, as 30 quinais, que é quando se cumpre efetivamente a lei. Caminhando por final, o nosso pedido como técnico, como um avaliador independente, é justamente mais diálogo, mais voltar à mesa, entender os detalhes técnicos para que a comunicação, de fato, do programa gere previsibilidade e não coloque em risco todos os benefícios e tudo que foi construído socialmente nos últimos anos. Muito obrigado. Meu agradecimento a Tiago Cortez, economista da Tendências Consultoria Integrada. Eu acho que os números que ele apresentou mostra como nós temos que apertar para que os recursos retornem aos setores que realmente são os setores que nós votamos aqui nesse parlamento.